Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós temos aqui mais uma vez Jesus que em dia de sábado ele realiza uma cura. Os fariseus, não contentes, os fariseus, os partidários de Herodes, e não contentes com aquele episódio das espigas arrancadas em dia de sábado, eles continuam no meio de tramar, de pegar Jesus. A situação aqui é outra. A situação aqui agora é o seguinte: se Jesus cura no dia de sábado, ele então está violando a lei. Se ele não cura em dia de sábado, ele vai ser acusado de incompreensão, ele vai ser acusado de tantas outras realidades, de ser duro, de ser malvado, de não ligar para o gênero humano, porque estava todo mundo de olho em Nosso Senhor. Mas aqui eu gostaria então de pegar essa passagem e mais uma vez a gente elevar ela para um nível sobrenatural, para que a gente possa entender a profundidade do que está ali enraizado. Esse homem da mão seca, o fato do homem ser o homem da mão seca e ele está na sinagoga, isso quer nos dizer muitas coisas mesmo. Então esse homem da mão seca, ele revela para nós o gênero humano que está ressecado pela infecundidade de boas obras. Então, o ser humano, ferido pelo pecado original, ele ficou impossibilitado de ser um homem virtuoso. Por isso que o processo de santidade, meus irmãos, ele consiste exatamente em crescer em virtude e combater os vícios e tudo aquilo que é contrário. Você conhece uma pessoa quando ela é muito santa, não pelaquilo que ela fala, ou não pelaquilo que ela mostra ser, mas ao contrário. Você conhece uma pessoa que é muito santa quando ela é muito virtuosa. Porque assim, veja, a rainha de todas as virtudes é a caridade. Mas Santo Tomás de Aquino nos ensina que quando a caridade cresce, ela arrasta as outras duas virtudes teologais de esperança e fé, e também as cardeais e todos os outros bons hábitos. É um processo de crescimento. Então é assim, por exemplo, quer medir uma pessoa, a santidade de uma pessoa, veja como ela se comporta no dia a dia. Diante das adversidades, como que essa pessoa ela responde diante de Deus, e nós vamos entender que a humanidade ela está seca. Nos dias de hoje, então, por exemplo, o ser humano, ele não tem mais paciência. Isso é fato. E a paciência é uma virtude. A paciência é uma virtude. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida dos santos e a gente vê tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que era contrário a eles, e você vê eles numa santa e às vezes até irritante paciência, porque você fala assim: nossa, esse não responde, porque se somos nós já teríamos alguma coisa para fazer, nós já teríamos dado um jeito, resolvido a nosso modo, de qualquer jeito, de uma maneira pagã de resolver as coisas, a gente já teria resolvido. Mas a gente olha para a vida dos santos e a gente fala assim: da onde vem essa paciência? É uma vida virtuosa. Quando, por exemplo, a Santa Teresa de Calcutá, pedindo dinheirinho para suas crianças, recebe uma cusparada numa cara, ela limpa aquela face do rosto, estende as mãos de novo e diz: muito obrigado, isso aqui é para mim. Mas o que você tem para as minhas crianças? Gente, isso é um ato virtuoso, sobrenatural, inclusive, porque não é humano isso. Não é humano.
Então você conhece, você mede a santidade de uma pessoa aí, é no dia a dia, né? No dia a dia, porque não adianta, por exemplo, estar na igreja, a paz de Jesus, o amor de Maria, e em casa é um jumento, um cavalo com a esposa, com os filhos, com as crianças, né? Não tem paciência com nada, não tem virtude. Você procura em algumas pessoas virtude e fica difícil de achar, porque a gente só vê miséria. Então, a santidade, ela consiste nisso. Esse homem da mão seca, ele representa um pouco de toda a humanidade, que está marcada por isso, e que nós estamos, muitas das vezes, ressecado por essa infecundidade de fazer coisas grandes, fazer boas obras, ter uma vida virtuosa. Mas aqui que está o bonito. Uma vez que esse homem é curado pelo Senhor, então o gênero humano, de alguma maneira, né, curado pela mão direita de Deus, que se uma vez nosso primeiro pai fica ressecado pelo pecado original e ele colhe dos frutos da árvore proibida, né, então agora, através da redenção de Cristo, através da vida nova da graça, que ele estende as suas mãos santas e inocentes para cada um de nós, com a seiva de boas obras, ele não só restabelece aquele homem a saúde física, meus queridos, mas aqui no sentido espiritual, ele devolve àquele homem a graça de poder fazer boas obras, né? E aqui é interessante que São Beda, ele diz que é conveniente que essa mão seca estivesse na sinagoga. Por quê? Porque aonde a ciência é maior, aí é mais grave o perigo de uma culpa inexcusável, uma culpa que não tem desculpa, né? Ou seja, traduzindo em miúdos, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aonde muito foi imputado, muito mais será exigido, né? Então, nós precisamos cuidar com isso. Nós que já conhecemos o Senhor, nós que já tivemos uma experiência com o Senhor, nós precisamos então agora cuidar da nossa alma e olhar para dentro de nós. Sinceramente, meus queridos, esse evangelho de hoje nos convida a olharmos para a nossa vida e refletirmos sobre as nossas atitudes. Eu estou sendo um homem ou uma mulher virtuosa, virtuoso, ou eu ainda caminho na igreja, eu caminho em todas as realidades de Deus, eu leio a palavra, eu rezo o texto, mas ainda estou com hábitos de homem velho? Porque é assim, né? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma criatura nova, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Inclusive, os hábitos são novos, o palavrear é novo. Eu me lembro aqui, enquanto falo, né, de pessoas que eu falo de mim mesmo, né? Antes de ter um encontro pessoal com Jesus, eu era de lábios impuros, né? Falava, o meu vocabulário não era um vocabulário de alguém cristão. E nós precisamos corrigir isso. Nós precisamos deixar que a virtude do Espírito corrija isso, né? Corrija essa falha em nós. E eu me lembrava do profeta Isaías, que quando o Senhor chama ele tem aquela visão dos querubins. Isaías tem a visão da glória de Deus, no capítulo 6 da sua profecia, né? E lá ele diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E o Senhor queima os lábios de Isaías. Olha que bonito. Queima os lábios de Isaías com uma brasa viva do altar. E aquele homem que tinha os lábios impuros, ele agora começa a ser um dos maiores profetas que a gente conhece, sem dúvida alguma. O livro do profeta Isaías é um dos mais importantes da Sagrada Escritura, dentre os profetas. A profecia de Isaías, ela é estrondosa, ela é extraordinária, ela é magnânima, ela é magnífica, ela retrata ali a vida de Deus. Então, aquele homem que tinha lábios impuros, Deus então agora, por uma verdadeira purificação, assim como ele estendeu a mão sobre aquele homem da mão seca, e ele estendeu as mãos sobre os lábios de Isaías, aquilo que era vício passa agora a ser virtude. Então, olhando para a nossa vida, nós também precisamos nos examinar sobre as nossas atitudes. As nossas atitudes são de homens novos. Aquele que, por exemplo, diante de uma injustiça, de uma humilhação, a gente sabe humildemente, como nos manda a palavra de Deus, deixar que Deus faça essa justiça por nós e a gente não começar a brigar com as pessoas. Ora, o Espírito Santo
quer suscitar dentro de nós muitas coisas de homem novos. Palavreado, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala, com quem a gente convive. Né? A vida nova que Cristo vem dar para nós é uma vida nova mesmo. Nada daquilo que é do homem velho pode continuar na vida daquele que foi tocado por Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.